Olá, tudo bom? Bem, trouxe mais um vídeo aqui agora de matemática novamente, e nesse vídeo eu vou falar sobre derivadas e a regra da cadeia. A parte de derivadas eu vou falar desde o início, porque eu acho importante você saber entender realmente a parte de derivadas antes de partir direto para a regra da cadeia, certo? Então, primeiramente eu vou passar só o que é a derivada e as regras da derivada. Então, a derivada ela é a taxa de variação de uma função. Um exemplo bem clássico disso é a taxa de variação, seria a função velocidade, que é a taxa de variação do espaço. Então isso seria em física, né? Se você pegar a fórmula da velocidade e você ver direito, você vai ver que ela é a taxa de variação da fórmula do espaço. E isso que é a derivada, você pegar uma fórmula, uma equação e derivar ela para achar a taxa de variação, ou seja, uma outra função, uma outra equação. Então, a gente vai ter aqui as regras da derivada. A primeira regra é a seguinte, que k derivado é igual a zero, certo? No caso, esse k pode ser qualquer número, ele é uma constante. Então, o k pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, 4, o k pode ser qualquer número, desde que ele seja um número sempre constante, que não vai mudar dentro da equação. A derivada de x vai dar 1, sempre 1. Então, se você tiver derivada de x, no caso, vai dar sempre 1. Não se esqueça disso. A gente vai ter a nossa terceira regra, que é o k vezes o x derivado vai dar somente o k. Por exemplo, o 10 vezes x vai dar, se a gente for derivar isso daqui, vai dar somente 10, certo? Por que daria somente 10? A gente vai ver na próxima regra, que é x elevado a n derivado vai dar nxn menos 1. Aí, como é esse nxn menos 1? Se, por exemplo, eu tenho x elevado a 2, esse 2 vai descer para cá, e depois a gente vai fazer menos 1. Então, vai ficar 2x elevado à primeira, que é a mesma coisa que 2x somente. Então, o x aqui, quando a gente deriva ele, ele vai dar justamente 1, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, se a gente fizer essa regrinha aqui para esse caso, ficaria 1 menos 1, ia ficar x elevado a 0, e qualquer número elevado a 0 é 1. Por isso, essa regra aqui vai dar 1, certo? Eu não vou explicar exatamente como funcionam todas essas regras, eu só vou explicar como usá-las, certo? Então, é basicamente isso. Mais um exemplo para você entender essa regra, porque ela é muito importante. X elevado a 5, vai. Eu vou passar o 5 para cá e depois vou fazer menos 1 aqui. Então, a gente vai ter 5x elevado a 4. Nada muito complicado até então, certo? Se a gente tiver aqui na próxima um e elevado a x e derivar ele, ele vai ser ele mesmo. Então, o e sempre vai ser ele mesmo. E o logaritmo neperiano de x derivado, derivado vai ser igual a 1 sobre x. Lembrando que o logaritmo neperiano é a mesma coisa de log de x na base e, certo? Então, sempre que aparecer derivada de ln, vai dar 1 sobre x. Vocês não sabem como eu tô com raiva agora, porque eu já gravei esse vídeo, e o vídeo anterior que eu gravei demorou 40 minutos. Eu fiquei 1 hora fazendo o vídeo e depois eu perdi ele. Ele simplesmente deletou do meu computador. Eu fiquei com muita raiva e tô gravando ele agora de novo. Então, vamos lá. Isso aqui eu já posso apagar, né? Que vocês já entenderam. E vamos para a próxima regra. Nossa próxima regra é para seno e cosseno. Se a gente tiver seno de x e derivar ele, a gente vai ter cosseno de x. E se a gente tiver cosseno de x e derivar ele, a gente vai ter menos seno de x, certo? Agora, vamos aplicar isso num exemplo maior, um exemplo que eu possa mostrar como as coisas acontecem de verdade. Suponham que eu tenha uma
equação aqui, uma função, no caso, de f de x, que é igual a x ao quadrado menos cosseno de x. E eu queira a derivada disso, que é o f'. Primeira coisa, a gente vai pôr a derivada em todas as nossas componentes aqui, certo? Então, vamos pôr a derivada em x ao quadrado e vamos pôr uma derivada em cosseno de x. O f de linha x vai ser igual. O x ao quadrado, a gente tem aqui a nossa regrinha, certo? Então, a gente vai simplesmente descer o 2 para cá, 2x, e vamos fazer 2 menos 1 em cima. Menos, regra do cosseno de x derivado. Cosseno de x derivado vai ser igual a menos seno de x. Logo, nosso f' de x vai ser igual a 2x elevado a 1 mais seno de x. Nada muito complicado, simplesinho, né? Isso é derivada. A gente tem que decorar essas regras aqui. Com o tempo você pega elas, você vai treinando e você pega. E aí você deriva qualquer forma que você quiser. A próxima coisa que a gente vai fazer agora a gente vai fazer depois que eu passar outras regras, que são propriedades das derivadas. Essas propriedades se enquadram dentro dessas regras, mas elas têm as observações delas. Elas são duas. Se a gente tiver um f mais g e derivar isso, a gente vai ter a derivada de f e a derivada de g, certo? Então, isso daqui vai distribuir para os dois. Se a gente tiver uma constante vezes f, a gente vai ter somente o f derivado. O que isso significa? Por exemplo, suponhamos que eu tenha x ao quadrado mais x à quinta. E eu queira derivar isso aqui. O x ao quadrado não é uma constante. E o x à quinta não é uma constante. Então, isso daqui vai ser x ao quadrado derivado mais x à quinta derivado. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Agora, se eu tivesse 5 vezes x à oitava, isso daqui, se eu fosse derivar, seria a mesma coisa que 5 vezes o x à oitava derivado. A gente não vai derivar esse 5 quando ele estiver multiplicando alguma outra coisa, entendeu? Então, sempre que tiver uma constante multiplicando outra coisa, a gente não deriva a constante, a gente só deriva essa outra coisa aqui. Essas são as propriedades. Então, vamos para o nosso próximo exemplo, que nós temos o seguinte. F de x vai ser igual a x a menos 2 mais 5 ln de x, certo? E a gente quer a derivada de f de x. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter a derivada disso tudo. Então, a gente vai aplicar todas as derivadas. A gente vai ter a derivada de x a menos 2 e vai ter a derivada de 5 vezes ln de x. Aplicando aqui, nós temos das nossas regrinhas básicas, essas são as básicas. Nós temos das nossas regrinhas básicas que x elevado a n vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Então, a gente vai descer o menos 2 para cá, vai ficar menos 2x, e depois a gente vai fazer menos 2 menos 1. Depois, soma, e aqui a gente coloca a nossa propriedade das derivadas. O 5 a gente não faz nada com ele, e o ln a gente faz derivada dele, certo? Só para terminar agora, vai ficar menos 2x, menos 2 com menos 1 vai ficar menos 3, mais 5 vezes 1 sobre x, que ln de x derivado vai dar 1 sobre x. Isso daqui vem da nossa regrinha que a gente já tinha aqui. Bem, isso daqui já terminaria o exercício, mas não é viável nunca deixar um número negativo aqui no expoente. Então, a gente vai ter que tirar ele dali.
Agora já não é mais parte de derivada, mas sim o que você sabe de matemática. A gente tem que o x elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre x à terceira, certo? A gente tirou o menos 3 do expoente. Agora, a gente pode multiplicar esse 5 com 1 e vai ficar 5 sobre x. E esse 2 com 1 e vai ficar que o nosso f de x é igual a 2 sobre x à terceira mais 5 sobre x. Derivadas não é muito complicado, você só tem que decorar as regras e saber como utilizá-las. Agora que a gente já viu essa parte mais simplificada, que são as regras básicas das derivadas, a gente já pode ir para cima das próximas partes, próximos exercícios, né? Eu quero fazer aqui um exercício que muita gente tem dúvida. A gente tem aqui uma equação, uma função no caso, com uma raiz. E não tem regra de derivada para raiz. O que a gente faz então? A gente tem que lembrar dos nossos conhecimentos matemáticos. A gente sabia, por exemplo, que x, raiz quadrada de x, era a mesma coisa que x elevado a meio, x elevado a 1 sobre 2. Isso porque o x é elevado a 1 e dentro da raiz a gente tem um 2. Então a gente pega esse número sobre esse e transforma nisso aqui. Então isso daqui é a mesma coisa. Já que a gente sabe dessa regra, a gente pode fazer o seguinte com essa equação aqui. Opa, apaguei a equação. Já que a gente sabe a regra, a gente já pode fazer o seguinte. O x elevado a 2 sobre 3. A gente pega esse 2 e esse 3 aqui. Nada muito complicado. Agora que a gente tem o x elevado a 2 sobre 3, a gente pode aplicar essa regra aqui, do x elevado a n. No caso, ele está elevado a 2 sobre 3. Então, deixa eu só apagar aqui esse parênteses, que não é necessário usar esse parênteses no caso. Então, a gente vai ter que a derivada de y vai ser, a gente vai passar esse 2 sobre 3 para cá, e vai fazer 2 sobre 3 menos 1, certo? A gente vai ter que a derivada de y vai ser 2 sobre 3, e o x vai estar elevado a gente pode fazer aqui um MMC, e vai dar 1 sobre 3. Ok? Isso daqui negativo. A gente terminaria o exercício, porém, como eu já disse, não é conveniente deixar número negativo aqui em cima. Então a gente tem que inverter isso aqui. A gente vai ter que y é igual a 2 sobre 3 vezes 1 sobre x elevado a 1/3. Com isso, a gente já termina o exercício mesmo. Acabou. Essa é a nossa resposta. Agora que você já viu essas regrinhas básicas, que a gente já viu como utilizá-las, assim, de um jeito bem assim por cima, se você quiser dar uma pesquisada mais a fundo, você pode ficar à vontade. A gente já pode ir para a derivada do produto. O que seria a derivada do produto? Eu vou apresentar mais algumas regras, que são as regras de multiplicação e divisão. Só que essas daqui são um pouquinho diferentes. Então, eu vou colocar aqui, regra de derivada do produto. Ou seja, a derivada de uma multiplicação. Então, se a gente tiver u vezes v, a gente vai ter u vezes v mais u vezes v. O primeiro u vai ser derivado e o último v também vai ser. Então, se a gente tiver u vezes v, a gente vai ter isso tudo derivado, a gente vai ter derivada de u vezes v mais u vezes derivada de v, certo? A gente não pode confundir essa daqui com isso daqui. Por que não? Porque aqui a gente tem que se lembrar que é uma constante. E nesse caso aqui de baixo não é uma constante. Nesse caso aqui de baixo é alguma coisa qualquer. Pode ser um x à quinta, pode ser um x mais 7x, pode ser uma parte de coisa. Então, não confundam derivada do produto com essa propriedadezinha aqui da derivada, certo?
como a gente vai fazer isso? Vamos supor aqui nosso primeiro exemplo de f de x, no qual é igual a x à quarta vezes cosseno de x. Eu quero que vocês observem, nesse caso aqui... antes disso, eu queria corrigir aqui uma coisa. Aqui é multiplicação, não é uma divisão. Ou não é uma adição, certo? Então, vamos voltando aqui. A gente se distrai um pouco só. Mas aqui, f de x é igual a x vezes cosseno de x. Olha aqui. Isso daqui não é uma constante, ou seja, não é um número qualquer, não é 7, não é 8, não é 9, é um x, então ele é uma incógnita. Isso daqui também. Logo, a gente vai usar a regra da derivada do produto e não a regra da propriedade da derivada, certo? Então, se a gente tem a derivada do produto, a gente vai ter o seguinte, que f de linha x, que é a derivada, a gente vai ter o primeiro termo, que é o u, x à quarta, derivado, vezes o segundo termo, que é o cosseno de x, mais o primeiro termo, que é o x à quarta, vezes o segundo termo, só que dessa vez derivado. Pronto, agora que a gente já aplicou a derivada do produto, é só aplicar as regrinhas básicas de derivada. A gente vai ter então que f' de x vai ser igual, o 4 desce aqui, 4x, e vai ficar 4 menos 1. Isso vezes cosseno de x, mais x à quarta, vezes cosseno de x. A gente tem que cosseno de x é igual a menos seno de x, menos seno de x. Com isso, a gente já terminaria o nosso exercício. Vai dar 4x à terceira vezes cosseno de x, mais x à quarta, vezes menos seno de x. Se você quiser simplificar mais, pode. Você pode passar esse sinal para o lado de cá. Mas não é necessário, isso daqui já é a resposta. É que é sempre bom você simplificar o máximo possível, para quando a pessoa que for ler isso aqui, ver que você simplificou e fica mais fácil até para ela usar isso daqui posteriormente. Agora que a gente viu a derivada do produto, a gente vai ver agora a divisão, certo? A gente vai ver uma divisão da derivada da divisão. Então a gente vai ter aqui U sobre V, é uma divisão e não mais uma multiplicação. Isso derivado. Quando isso acontecer, a gente vai ter algo parecido. A gente vai ter a derivada de U vezes V menos o U vezes a derivada de V. E dessa vez, a gente vai dividir tudo por V ao quadrado. A gente pode apagar isso aqui, porque eu vou passar nosso próximo exemplo. Para o nosso próximo exemplo, a gente tem aqui isso daqui, que y é igual a 3x quadrado menos 7x. E isso tudo derivado por x à terceira mais 2x quadrado. Então, se a gente fosse derivar isso aqui, como a gente faria? A gente vai ver que isso tudo aqui é a mesma coisa que U, e isso tudo aqui é a mesma coisa que V, certo? Então, se isso tudo é a mesma coisa que U e a mesma coisa que V, a gente já pode aplicar nossa regrinha aqui. Então, a gente vai ter que a derivada de y, eu vou até fazer menor, porque isso aqui vai ficar um pouco comprido. A gente vai ter aqui que a derivada de y vai ser o U, que é o 3x quadrado menos 7, 3x quadrado menos 7x, derivado, vezes o V, que é o x à terceira mais 2x quadrado, menos o U, que é o x ao quadrado menos 7x, vezes a derivada de V, que é x à terceira mais 2x ao quadrado. Certo? Isso tudo dividido pelo V ao quadrado, que é o x à terceira mais 2x quadrado ao quadrado. Você não precisa desenvolver isso aqui, tá, gente? Você pode deixar essa parte de baixo do jeito que está.
Agora a gente só precisa terminar a parte de cima. A gente vai ter que y é igual derivada de 3x ao quadrado. A gente vai passar o 2 para cá, então vai ficar 2 vezes 3, 6x. 2 menos 1, 1. Se é 1, a gente nem precisa colocar, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. O 7x vai ficar 7, porque de acordo com essa regrinha aqui, uma constante vezes x vai ficar só constante. Agora, multiplicando isso daqui por x a terceira mais 2x ao quadrado, menos 3x ao quadrado menos 7x, isso daqui vezes x a terceira mais 2x ao quadrado. Vamos já fazer isso aqui, que já é derivada, né? Então, x a terceira derivada vai passar o 3 para frente, vai ficar 3x, e vai ficar 3 menos 1, que é 2. Mais 2 vezes 2, vai descer o 2, né? Vai ficar 4x. E aqui, como é 2 menos 1, então nem precisa colocar nada, porque vai dar 1, e todo número elevado a 1 é ele mesmo. Isso tudo dividido por x a terceira mais 2x ao quadrado. Com isso aqui, a gente já poderia encerrar o exercício. Só que, se você achar um jeito de simplificar mais, você pode simplificar. O importante aqui é que a gente já terminou a parte de derivada, certo? Eu vou dar um exemplo agora, que é um exemplo assim que muita gente fica com dúvida quando os outros passam, porque a pessoa não consegue enxergar certos desafios. Então vamos apagar aqui. Antes desse exemplo, a gente vai fazer as próximas explicações. Essas formulinhas aqui, essas regrinhas, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então eu vou apagá-las agora. Foi. Agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, que vai ser justamente sobre a nossa regra da cadeia. Uma vez que a gente já sabe fazer a derivada do produto, já sabe fazer a derivada do quociente, que é a divisão, a gente já pode ir para a regra da cadeia. A regra da cadeia a gente vai ter o seguinte: ela vai ser idêntica às nossas outras regrinhas de derivada. Então vamos colocar aqui, regra da cadeia. Como assim elas vão ser idênticas? Vai ter uma pequena diferença sim. Agora a gente vai trabalhar em cima de u, que não é mais o x. O que o u vai ser? O u vai ser um tipo de função de x. Então vai ser como u em função de x. A gente vai ter aqui, por exemplo, um x ao quadrado, alguma coisa assim do tipo. Então o u seria uma função de x, certo? Então as regrinhas para o u, que é a regra da cadeia, a gente sempre vai multiplicar no final pelo u derivado. Então, por exemplo aqui, se a gente tiver u elevado a n derivado, a gente tinha na regra do x que seria n vezes o x, no caso u, elevado a n menos 1. A diferença agora é que a gente vai multiplicar por u derivado. Essa é a única diferença da regra da cadeia, tá, gente? O problema da regra da cadeia não é nem as regrinhas, mas sim identificar onde a gente vai usar cada coisa, assim, sabe? Eu vou apagar isso aqui porque é a mesma regra. Então, deixa eu apagar isso. A gente vai usar aqui um exemplo para você ver o que é o u. Então, o y é igual a e elevado a x ao quadrado. Lembra que a gente via vários exemplos de y igual a e elevado a x? E aí dava ele mesmo, que é e elevado a x? Então, agora ele não está elevado a x, ele está elevado a x ao quadrado. Então, é o e que está elevado a x que está elevado ao quadrado. Por isso se chama regra da cadeia, porque a gente está falando de uma cadeia de derivadas, é uma derivada da derivada, entendeu? Então a gente vai vir aqui e vai substituir esse x ao quadrado por u. É aí que entra o u. O x ao quadrado vai ser igual a u. Então a gente vai substituir ele, vai ficar y é igual a u, o e
elevado a u. Aí que entra o e e as nossas outras regrinhas. Se a gente for derivar isso aqui, a gente vai ter e elevado a u derivado, certo? Com isso, a gente vai ter que y derivado vai ser e elevado a u, vai ser ele mesmo, só que agora a gente vai multiplicar por o derivado. Aí acabou. Isso seria a regra da cadeia. O problema é quando ela tiver um pouco maior. A gente já vai ver isso. Vamos só terminar esse exemplo aqui. O y derivado vai ser igual ao e. O a gente já pode colocar de volta o x ao quadrado. E isso tudo vezes o x ao quadrado derivado. Vamos vir aqui para cima. Y derivado vai ser igual a e elevado a x ao quadrado vezes o 2 desce aqui para frente, vai ficar 2x, e aí vai ficar 2 menos 1, que no caso vai dar 1, e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, isso daqui é a nossa resposta. Vamos fazer mais um exemplo para que vocês possam ficar craques e entender direitinho o que a gente está fazendo aqui. Vamos apagar tudo isso. A gente vai ter aqui no nosso próximo exemplo o seguinte: y é igual a 3x ao quadrado mais 5x. E isso tudo está elevado à terceira. Bem, a gente não tem uma regra assim para fazer uma derivada disso tudo aqui. Ficaria muito complicado, não tem essa regra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir isso tudo aqui por u. Então o u vai ser igual a 3x² mais 5x. Logo, o y vai ser igual a u elevado à terceira. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui é igualzinho a isso daqui. Y é igual a u elevado à terceira. Y é igual a 3x² mais 5x elevado à terceira. Porque u é igual a 3x² mais 5x. Espero que isso esteja bem claro. Agora que a gente tem isso, a gente já pode fazer a derivada. Derivada de y vai ser igual a derivada de u à terceira. A gente já sabe como faz isso. Desce o 3 para cá. O 3 menos 1. Derivada de y vai dar 3u elevado a 2. Com isso, a gente já fecha essa parte do exercício. Só que a gente não pode terminar ainda, porque isso aqui é uma cadeia. Não é um x, é um u. Isso daqui vai multiplicar por u derivado. Nunca pode se esquecer desse 1 derivado. A regra do u vai ser um pouquinho diferente da do x, então sempre tem que colocar multiplicado por u derivado. Então, vamos vir aqui para cima, a gente já pode colocar o valor dele de volta. O y derivado vai ser igual ao 3u ao quadrado. U é 3x² mais 5x. Isso tudo ao quadrado. Vezes o u derivado. U é 3x² mais 5x. Derivado. Logo, a gente vai ter que y derivado vai ser igual a 3 vezes 3x² derivado mais 5x ao quadrado. E a gente vai derivar isso aqui. Para derivar isso aqui, a gente já sabe. 2 desce, vai ficar 2 vezes 3, 6. 2 menos 1 vai dar 1. Não precisa colocar, já que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Mais 5x. 5, o x vai sumir, de acordo com a nossa regrinha. Então, nós vamos ter isso. Com isso, o nosso exercício terminou de verdade. Isso daqui você já pode colocar lá como resposta. Agora que vocês viram esse exemplo de regras da cadeia, eu vou colocar o exemplo que era o que eu queria mostrar. Ele é um exemplo que muita gente vê e não sabe o que fazer. A pessoa empaca logo de início. Mas é um exemplo muito simples, que a pessoa só tem que pensar um pouco e tentar interpretar aquilo, que é justamente o que o avaliador quer ver se você sabe. A gente tem que y é igual a cosseno ao quadrado de x. Muitas vezes você olha para isso e fica pensando, e agora? Eu vou substituir o x por u? Como é que eu vou fazer isso? Você não sabe como você vai fazer isso. O jeito para fazer isso é o seguinte. O quadrado aqui está para o cosseno. Então, isso daqui, ele está falando que é o cosseno do x elevado ao quadrado.
Isso daqui é diferente de cosseno de x ao quadrado, certo? Porque está falando que é o cosseno do x ao quadrado. E nesse outro caso, está falando que é o cosseno de x ao quadrado. E quando ele coloca cosseno ao quadrado de x, ele quer falar justamente isso, que é o cosseno de x elevado ao quadrado. Ele só não colocou esse 2 para o lado de cá, porque senão você poderia pensar que o x está elevado ao quadrado. E na verdade é o conjunto todo. Então você tem que ter essa visão. Depois que você tem essa visão, fica muito fácil fazer isso aqui. Porque aí vai ficar y igual a cosseno de x ao quadrado. Agora você só tem que aplicar a regra da cadeia. O cosseno de x a gente pode substituir por u. Vai ficar y igual a u ao quadrado. A gente já pode derivar isso aqui. Vai ficar u ao quadrado derivada. E a gente já sabe fazer isso, que vai descer o 2 para cá. 2 menos 1, 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então não precisa colocar o 1 aqui. E vai dar 2, 1. Então 2u vai ser a nossa derivada. Só que ainda não terminou. Agora a gente pode substituir o u por cosseno de x. Mas antes, não se esqueça nunca de colocar vezes u derivado. Então, nossa regrinha aqui vai ser 2u vezes u derivado. Vai ficar 2 vezes o cosseno de x, que é o u, vezes o cosseno de x, que é o u. Opa! Cosseno de x, que é o u, derivado. A gente vai ter que a derivada de y vai ser igual a 2 cosseno de x, vezes nossa regrinha de cosseno de x vai dar menos seno de x. E com isso você encerra o exercício. Agora acabou mesmo. Isso é a regra da cadeia, pessoal. Já estamos quase acabando. Agora que a gente já sabe a parte básica de derivadas, que são aquelas regrinhas, agora que a gente já sabe algumas propriedades, a gente já sabe também a fazer derivada do produto e também já sabe fazer derivada do quociente, a gente também aprendeu a regra da cadeia. A gente vai fazer uma coisinha mais difícil, que vai ser justamente a cadeia do produto e a cadeia do quociente. Para fazer a cadeia do produto opa, confundi aqui. Para fazer a cadeia do produto e do quociente, desculpa, eu tô errando pra caramba. A gente vai se atentar a pequenos detalhes. Por exemplo, a gente tem aqui que y é igual a e elevado a 3x vezes seno de 2x a menos 6, certo? Aqui a gente não pode fazer direto, porque tem uma multiplicação. Vocês se lembram daquela regrinha que eu expliquei, que f vezes g derivado é igual ao f derivado vezes o g mais o f vezes o g derivado? Talvez eu tenha até colocado u e v, mas agora vamos colocar f e g, porque a gente vai mexer com u mais tarde. Aqui vai se aplicar desse jeito aqui. Aqui não é uma constante, aqui não é uma constante, então a gente tem que usar essa regra. Então, para a regra da cadeia, a gente vai ter que colocar primeiro a regra do produto, para fazer isso aqui. Então, vai dar que y é igual a f vezes o g, sendo que e elevado a 3x é f, e seno de 2x menos 6 é o g, certo? Agora que a gente tem isso, a gente vai ter aqui que y vai ser igual a f derivado vezes g mais f vezes g derivado. O f a gente sabe que é e elevado a 3x, então a gente vai ter e elevado a 3x derivado vezes o g, que é seno de 2x é menos 6, 2x menos 6, mais o f novamente, que é o e elevado a 3x, vezes o g, que é o seno de 2x menos 6, e isso tudo aqui derivado, certo? A gente já aplicou agora nossa regra do produto, né? Agora que a gente já tem a regra do produto aqui, nossa derivada do produto,
a gente pode entrar com a derivada direto e fazer a nossa cadeia. Deixa eu apagar isso aqui para não ocupar espaço. E vamos passar isso aqui para cima. Desse jeito. A gente vai ter aqui agora, que a gente tem isso aqui, a gente pode continuar. Isso aqui é derivada. Então, y derivado, a gente vai fazer nossas regrinhas da cadeia, que era substituir essas coisas aqui, essas coisinhas chatas, por u. Então, a gente vai ter e elevado a u, derivado, vezes seno de 2x em menos 6, mais e elevado a 3x, vezes seno de u, derivado. Nesse último caso aqui, eu vou colocar seno de v, para que a gente não se confunda, certo? Então, aqui a gente vai ter o u e aqui o v. A gente vai ter y derivado. A gente já sabe aqui o negócio do u e do v. A gente vai ter que o e elevado a u, para a regrinha de derivada, vai ser ele mesmo, só que agora vezes o u derivado. Não pode se esquecer isso, que é a parte da regra da cadeia. Vezes o seno de 2x menos 6, mais e elevado a 3x, vezes o seno de v. Seno de v derivado vai dar cosseno de v. Só que dessa vez, a gente vai fazer o cosseno de v vezes o v derivado, já que o v não é um x. A gente tem que fazer vezes o v derivado. Agora que a gente já tem isso, a gente já pode voltar com nossos valores antigos. Y vai ser igual a e elevado a u. O u é 3x, vezes 3x derivado, vezes seno de 2x menos 6, mais e elevado a 3x, vezes cosseno de v, que no nosso caso aqui era 2x menos 6, vezes o v derivado, que é 2x menos 6. Certo? Agora, a gente só tem que terminar fazendo nossas regrinhas básicas para esses dois derivados que faltaram. A gente já sabe, eu vou nem fazer mais uma linha que não é para ocupar espaço. A gente já sabe que 3 vezes x derivado vai dar somente 3. E que 2x menos 6 derivado, o 2x derivado vai dar somente 2, e o menos 6 vai zerar e vai sumir. Certo? Então, a gente já terminou nosso exercício. Se a gente terminou, a gente pode simplificar ao máximo. Então, se a gente pode simplificar ao máximo, a gente vê aqui, ó, que esse e elevado a 3x, ele está multiplicando duas vezes. E, assim, isso não é parte já de derivada, é mais o seu conhecimento matemático para simplificar as equações. Então, a gente pode deixar ele em evidência. Vai ficar e elevado a 3x vezes 3 seno de 2x menos 6, 3 vezes seno de 2x menos 6, mais cosseno de 2x menos 6 vezes 2. Eu diria até que eu poderia passar esse 2 já para cá, que aí já fica o 2 aqui em evidência também. 2 cosseno. E com isso a gente termina o exercício. Se você quisesse parar por aqui, poderia, só que ele não estaria simplificado. Eu acho que a pessoa que vai te pedir isso vai sempre querer a parte simplificada. Então, estude um pouco simplificação de função, equação, esse tipo de coisa. Vamos apagar aqui agora, porque a gente vai fazer a derivada do quociente numa cadeia. Eu vou até diminuir o tamanho aqui, porque vai ficar muito grande essa parte. O nosso exemplo aqui que eu vou passar para vocês vai ser o seguinte: y é igual a 4x à quinta menos e elevado a 2x dividido por 2x mais 4 elevado à terceira, certo? Lembrando que a regra da derivada do produto era o seguinte: a gente vai ter
U dividido por V. E aqui vai ser isso derivado vezes o V, menos isso vezes o V derivado, dividido por V ao quadrado, certo? Essa era a nossa regrinha. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer vai ser aplicar essa regra aqui dentro. Então, o y vai ser 4 vezes 5 menos e elevado a 2x. Lembrando que isso aqui é o u e isso aqui é o nosso v. Isso tudo aqui vai ser derivado vezes o v, que é 2x mais 4 a terceira, menos o u, que é 4x a quinta, menos o e, que é elevado a 2x, vezes o 2x mais 4 a terceira derivado. E isso tudo dividido pelo v, que vai ser 2x mais 4 a terceira ao quadrado. Certo? Agora que a gente colocou isso aqui, a gente vai ter, aqui derivado, a gente vai ter aqui que a derivada vai ser 4. A gente já pode derivar aqui direto, né? Então, 5 desce para cá, vai ficar 20 menos e elevado a 2x vezes o e elevado a 2x a gente já vai fazer direto a regra do u, que vai ficar 2e elevado a 2x. Se você não entendeu de onde veio esse 2, eu vou explicar, para não fazer direto você não ficar confuso. É o seguinte, a gente tem o e elevado a 2x. Lembrando que esse 2x aqui a gente chamava de u. Então, esse 2x aqui, a gente vai passar ele para baixo. A gente vai chamar primeiro ele de u. Depois a gente vai, no caso, o e elevado a u é ele mesmo, só que aqui multiplica pelo u derivado. Então, vai ficar e elevado a 2x vezes 2x derivado, certo? E 2x derivado vai ficar somente 2. Isso daqui vai dar 2e elevado a 2x. Daí que veio tudo isso, tá, gente? É que eu estou fazendo já direto, considerando que vocês já entenderam a parte da regra da cadeia. Isso daqui vezes 2x mais 4 a terceira, menos 4x a quinta, menos e elevado a 2x, vezes, eu já vou fazer direto também, e isso daqui vai dar 3 vezes 2x mais 4 a segunda, vezes 2. Tá, gente? Eu estou considerando que vocês entenderam a regra da cadeia. Por exemplo, aqui desceu o 3 para cá, e aí veio esse daqui. Depois ficou 3 menos 1, ficou o 2 aqui em cima. E esse 2 aqui seria o u derivado, que é o 2x mais 4. 4 some, o x some, vai ficar só 2. Eu estou realmente indo rápido, que é para vocês entenderem mesmo. E aqui eu vou dividir pelo quadrado ali. Como aqui é o quadrado, eu posso simplesmente multiplicar esse 3 com esse 2 e eu vou ter 2x mais 4 elevado a 6. Com isso, a gente encerra o exercício. Se você fosse fazer passo a passo, parte por parte, ia demorar bem mais. Só que aqui eu fiz bem assim rápido para não demorar tanto. A parte do produto eu expliquei bem devagarzinho. A do consciente é bem parecido com a do produto, gente. Só muda a regra do consciente e o produto. Agora lá dentro, a parte de cadeia é igual. Parece complicado, e é mesmo. Mas se você treinar bastante, você vai conseguir fazer todos esses exercícios. Não deu para explicar hoje a parte de integral. Eu pretendo deixar aí na descrição do vídeo todas essas regrinhas que eu passei. E aí, se você ficar com dúvida de como usar cada uma, você assiste o vídeo de novo, ou vai direto na parte que você não sabia.
Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no meu canal para você sempre receber a atualização dos meus vídeos e para você curtir esse vídeo, porque aí você vai anunciar ele no YouTube e ele vai ter mais acessos e assim você me ajuda, certo? Obrigado por terem assistido. O próximo vídeo que eu vou trazer vai ser sobre integral, que é o contrário de derivadas. É isso aí. Tchau, tchau.